minha tela, cadê vocês? Calma, peraí. Felipe, essa parte é pra você, entendeu? Não perder o costume aqui, que sumiu tudo que eu tinha separado aqui, minha organização de tela mudou toda. Mas aqui é Ainda só tem pra... isso, como é editado, se quiser pedir pra nosso editor colocar alguma coisa na tela, Felipe, o nome dele, pode dar ordens. Felipe, bota isso aqui. Felipe, bota, né, Felipe? Felipe é de boa, Felipe sabe. Como é bom ver rico viver. Meu Deus, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Sociedade da IA. Hoje, com um convidado especial, mas primeiro, eu sou o Jonatas Soares, essa é minha amiga Camila Souza, nós somos a Sociedade da IA. Como eu disse, hoje a gente tem um convidado especial, a gente está aqui com Igor Leite, tá? Igor Leite é uma pessoa que a gente conheceu nas nossas andanças do podcast já. A gente estava conversando com algumas pessoas, a gente conheceu o Igor, ele é pernambucano, mora em São Paulo atualmente, e ele se graduou na mesma universidade da nossa amiga Camila, ele fez Sistema de Informações na UFPE, e ele já trabalhou como CTO, já trabalhou como CDO, já trabalhou como consultor de dados de IA. Ele tem muitos anos de experiência com projetos tanto nacionais como internacionais da área de dados, tá? Ele atuou em áreas de saúde, trabalhou com finanças, trabalhou com varejo, trabalhou com manufatura. Então, assim, é uma pessoa que tem muita experiência, tá? E está hoje trabalhando aí com IA na vida dele, no dia a dia dele. E a gente vai ter uma conversa legal aqui, vai ser um bate-papo mesmo, a gente vai falar de umas notícias. E é isso. Camila, Igor, se apresentem, deem oi pro pessoal. Camila primeiro. Oi, pessoal. Não, eu não entendi essa cedida ao capitalismo que você deu aí no começo do vídeo. Ah, Como assim é bom Camila. ver rico vai? O que é isso? É o show que você não pôde ir? Você tá vendo todo mundo aí no Instagram? É Aí, isso? veja só. Primeiro de tudo, né, a gente já deixou claro aqui que o capitalismo sempre vence em todos os episódios. É Isso. quase um mantra Nossa frase. É nosso mantra. O desse, capitalismo sempre vence e a desse natureza é episódio aqui. implacável. A natureza é implacável, o capitalismo sempre vence e é muito bom ver rico viver. Essa vai ser a nova frase desse episódio Eu não que sei eu se tô eu gostei trazendo, dessa frase, eu não. tô trazendo para aqui agora, tá? É bom ver rico viver. Eu tava lá de boas ontem na minha, fazendo umas playlists para mim. E como eu gosto de sofrer, Igor, antes mesmo de você dar um oi aí pra galera, não, vou deixar o Igor dar oi pro pessoal antes de eu entrar nesse adendo aí, tá? Porque a gente vai viajar aqui, eu vou dar uma viajada, vou sair do Ah, tema, então tá bom, tá? então tá Então bom. vou deixar o Igor dar oi e aí eu entro nessa vibe aí. Igor, se apresenta aí, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Jonatas. Prazer, Camila. E aí, feito o Jonatas falou, né? A gente é quase vizinho, para ser mais exato, né? Então, tivemos ali momentos similares ali na Federal e depois aí o destino juntou a gente para a gente estar trazendo conteúdo aí para todos que estão ouvindo. Oh, que fofo. Amei. E é isso, o destino, como a natureza, ele também é implacável. Então, quando ele decide que as coisas vão acontecer, as coisas acontecem. E isso fez com que a gente que estava lá estudando ao mesmo tempo, cada um numa sala, mas nunca tendo falado com o Igor, a gente tivesse aqui hoje gravando esse podcast. E antes de a gente continuar, antes de mais nada, você que está aí assistindo esse podcast, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, ajuda a gente demais se você faz isso. E a gente tá tentando aí, como a gente já falou em outros episódios, chegar a 500 inscritos no canal do YouTube daqui pro final do ano. Então essa aí é a meta. Então se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, dá essa força pra gente. E se você tava aqui há 2 episódios atrás, a gente gravou, eu não sei se eu já mencionei isso aqui, mas há 2 episódios atrás a gente gravou com o André. Conhece o Ah, não André? O sei não André, se mencionou, o não. André, ele é neurocientista lá na Meta, tá? Ele estava no Jovem Nerd há um tempo atrás, você conhece, participou do podcast no Pirula um tempo atrás, e ele veio aqui, né? E aí, nesse episódio, a gente gravou justamente no dia que estava rolando Summer Breeze em São Paulo, com a melhor line-up que você pode imaginar, entendeu? Tinha simplesmente Épica, Weekend Temptation e Lacuna Coil, tá? São 3 bandas com as vocalistas aí mais populares de todos os tempos para quem gosta de metal. E assim, eu tava bem sofrido aqui, né? E aí ontem eu tava fazendo Ele uma só fala playlist. disso, faz um mês que ele fala disso, só ele não fala de outra coisa.
E aí ontem eu tava bem sofrido, né? Eu tava bem de boas. Aí eu fiz o que qualquer pessoa saudável faria. Eu fui fazer uma playlist com o setlist do show, né? Porque já que eu não tava lá, eu vou ficar ouvindo as músicas que eles cantaram em loop sem parar. Até eu encontrar outra playlist pra mim. Então eu tava lá organizando a playlist, né? E aí eu descobri que duas das vocalistas fizeram lá. Elas geralmente cantam essa mesma música juntas, já tem alguns anos já. Sempre que elas têm a oportunidade de estar juntas, elas cantam juntas. E a última vez tinha sido em 2018 que elas cantaram juntas, né? E aí elas cantaram juntas de novo lá, uma música juntas. E aí eu tava vendo a galera filmar, né, de pertinho, assim, na frente do palco e tudo mais. E aí fiquei com esse sentimento dentro de mim, assim, aquela coisa que diz assim, meu Deus, como é bom ver Rico viver. É isso, então hoje, Isso explica agora, algumas das mensagens depressivas que ele me mandou no WhatsApp ontem. depois, Tava numa deprê, ele tava numa bad. depois dessa primeira introdução, assim, que não tem absolutamente nada a ver com o tema do episódio, hoje a gente vai falar, como sempre, de IA. É, Vamos então aqui trazer, eu acho que eu já vou começar com uma notícia, né? Porque eu tô nesse clima, né, aqui bem pra cima. Então hoje eu vou botar, já começar botando o episódio lá pro alto, assim, tá? Pra gente começar. Depois desse que eu vou falar aqui, não tem nem como melhorar. Vai ser só no máximo igual ou pra baixo, tá? A gente já falou aqui algumas vezes do Geoffrey Hinton. Ok. Para quem não assistiu os outros episódios, se você não conhece Geoffrey Hinton, ele é um dos considerados pais da inteligência artificial. Ele foi um dos pioneiros em redes neurais, tá? Quando ninguém estava fazendo essas coisas, há muitos anos atrás, ele foi um dos caras que foi lá e começou a fazer. E aí, recentemente, ele deu uma entrevista, né? Ele tá sempre em alta, né? Tá sempre tendo sua opinião perguntada, desde que ele saiu do desenvolvimento da IA e virou um doomer, né? Ele diz que estamos todos fadados à extinção por causa da IA desde então, tá? E aí ele estava conversando com pessoas da área financeira. E ele disse que uma das formas para se evitar isso aí vai ser gerar um sistema de renda fixa básica para todas as pessoas. Nós precisamos de um presidente que tenha comunismo no coração. É tipo um Bolsa Família generalizado para o mundo todo, porque ele acredita que a IA vai sim gerar novas oportunidades, ele acredita que a IA vai sim gerar novos empregos, mas ele acredita que principalmente os ricos vão ser extremamente mais beneficiados que os pobres, que a diferença social e econômica vai só aumentar e que muitas pessoas mais pobres vão perder os seus empregos e vão ter que se contentar com as migalhas que vão sobrar aí. E ele fala tão sério sobre isso que ele disse que talvez fosse necessário criar uma nova convenção de Genebra, mais focada no uso da IA, e que ele se preocupa muito com o fato de que os governos não estão regulando a IA de forma militar e para o uso militar, e de como está aí livre as empresas desenvolvendo armas com inteligência artificial que já podem escolher seus próprios alvos e que eles podem decidir ou não quando matar um ser humano, e que para ele isso é extremamente perigoso, porque se essa IA sair do controle, a gente vai todo mundo ser extinto e morrer. Então é isso. Como eu estava falando, Tranquilo. ele Ai, concorda. Que Você vibe vê, tranquila. você vê que já coloquei um episódio lá pra cima já. Já deixei bem legal. E mantive, né, o naipe do tipo como é bom ver rico viver. Porque, veja só, se você for rico na era da IA, você vai ficar ainda mais rico, né? Então é isso, como sempre, o capitalismo sempre vence. Mila, Igor, e aí, o que vocês têm a dizer sobre os comentários do Geoffrey Hinton? Como diria Aristóteles, e o de cima sobe e o de baixo desce. É E isso aí. É até difícil Vai, encontrar um Igor, comentário. começa aí. Começa aí. Mas, cara, isso é muito aderente a um comentário que Elon Musk fez há um tempo atrás, em que ele acredita nessa unificação. Está bem aderente com o que o Yuval ele propõe no livro dele, né, na trilogia, né, do Sapiens, 21 lições para o século XXI e Homo Deus. Eles citam bastante que, assim, com o crescimento da IA, o terceiro setor vai ter que empenhar um papel fundamental para poder começar a dar ocupação para as pessoas que vão perder a ocupação com a tecnologia. Isso é pauta, estava até, por incrível que pareça, tá? A gente não combinou isso,
Mas eu tava escutando o podcast na semana passada sobre esse tema O destino é implacável. e o destino é implacável. Pois é, o rico sempre vence, né? É, o capitalismo. O capitalismo. O capitalismo é A capitalismo. mesma coisa, mas sim, continua. Exatamente. Mas até sem comentários, tá juntos, assim. E o que dizia? Tenho duas perguntas aí. Esses livros que você comentou, muita gente fala sobre, e eu sempre tive vontade de ler e não li ainda. Me fala aí de um jeito bem resumido, não uma frase, duas frases aí, tipo, o que é a premissa principal, assim, do livro, o que ele defende, tipo... Cara, o Yuval, ele traz muito uma visão ali voltada, tipo, o que é que a gente deve saber, o que é que a gente deve aprender, né? Quais são as lições que a gente tem que tirar para olhar para o futuro, tá? Então, o Yuval, ele é um futurista, assim, ele consegue prever muito bem. E aí uma das coisas até que ele cita é justamente isso, que o futuro, tá? A tecnologia vai dominar e muita gente vai acabar perdendo acesso, tá? A coisas que antigamente eram manufaturas, eram básicas e que empregavam uma pá de gente aí no mercado. E com a sociedade caminhando para isso, coisas como o terceiro setor, atividades manuais vão emergir, tá? Porque, por exemplo, você não tem uma pessoa que faça até você tem uma IA que faça um quadro, sabe? Mas com uma característica pessoal, assim, tipo, com as emoções de quem está fazendo aquele quadro, você não tem, certo? Então, esse tipo de atividade vão ser atividades que vão emergir muito forte. E aí, justamente, o governo vai vir apoiando as pessoas que não conseguirem para poder complementar aquela renda e até dar renda para as que não têm, tá? O pessoal fala muito de uma renda universal, né? Não vai ser nada como um Bolsa Família, um salário mínimo, vai ser algo mais alto para dar o mínimo de dignidade, né? Pelo menos é o que os futuristas acreditam e que eles trazem nos exercícios, tá? Mas, de fato, vai acabar todo mundo meio que nas mãos ali do governo e de todo o universo capitalista, vai. Coisa É um maravilhosa. conceito tão... Eu não consigo... porque, mano, eu não entendo nada de economia, tá? Então, assim, não entendo nada. Mas é um conceito meio difícil de entender, assim, porque se todo mundo tem aquele valor X padrão, acaba que aquele valor X padrão, ele perde o sentido. Uhum. Né? Então, tipo, eu não consigo entender muito bem como isso aconteceria. Mas é realmente uma coisa que eu já ouvi falar que pode ser que aconteça, sim. Uhum. Não faço ideia. Sim. Eu acho que E... pode ser de outras formas também ser introduzido. Tipo, em vez de você ganhar dinheiro papel, você, sei lá, a sua conta de energia é subsidiada. Todo mundo tem direito a energia grátis. Água tudo é grátis para todo mundo. A internet vai ser grátis para todo mundo. E coisas do gênero, entendeu? Assim, porque a galera sempre leva para esse lado, né? Você diz, vai ser uma renda ali fixa, universal para todo mundo. Mas não precisa necessariamente ser isso. Você pode ser tipo assim, ó, todo mês você vai entrando nessa fila aqui, e aí o governo vai lhe dar esse pacote com comida, ou vai chegar na sua casa, esse pacote aqui com a sua alimentação do mês é esse aqui, tá? E aí você vai ter internet, você vai ter energia, água, luz, e você vai ter e o governo que vai fazer essa burocracia para você. Ele vai comprar, ele vai distribuir, e aí vai ser tudo pré-acordado entre as empresas que produzem e o governo, e você vai estar ali, se você conseguir viver e ganhar uma grana ou não, aí vai ser mais de você. Mas uma coisa que a minha mulher me mandou esses dias e que ficou muito marcado comigo é o seguinte, velho. Quando o cracudo sai de manhã, ele não sabe se ele vai conseguir crack ou não para fumar, tá? Ele corre atrás até ele conseguir. Então você não pode ser out-hustled por um cracudo, entendeu? Você não pode deixar que um cara desse vá lá e se vença e você não. E aqui, ó, palavras de sabedoria direto do cara que gosta de ver rico viver. É isso aí pra vocês aí. Esse podcast tá muito esquisito, esse episódio tá muito esquisito. Eu tô numa vibe muito, muito diferente. Jonathan Então, tô guiando esse episódio de maneiras estranhas hoje. Então, pra evitar que fique só assim nesse lado meio dark, vou falar aí, pedir pra Camila trazer uma notícia de mim. E aí a Camila vai iluminar um pouco a gente, trazer um pouco de suavidade, vamos trazer uma notícia beleza. fofa, então, né? Que é isso que a gente faz. Jonathan traz uma notícia dark e eu trago uma notícia fofa. E aí, Isso. Tá tudo certo. Vamos falar uma coisa, futuro promissor da tecnologia, né? Futuro promissor.
Tá ligado que o Elon Musk, ele fez aquele Neuralink, né, que é o implante no cérebro, e o primeiro ser humano recebeu esse implante há um tempo atrás. E aí saíram as notícias dizendo que o implante tinha sido bem sucedido e tal. Mas aí, recentemente, tipo assim, uns 2 dias atrás, esse cara, o nome dele é Noland Arboe, alguma coisa assim. E aí ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista falando sobre como o implante mudou a vida dele e falando assim as expectativas dele para o futuro. E eu achei interessante. Ele disse que o dispositivo deu ele a capacidade de controlar quase completamente um computador só com o pensamento dele. E aí, assim, já achei bizarro, já começo a pensar em várias coisas assim, né, pro futuro. E um detalhe que ele falou foi que o seguinte, ele fez essa cirurgia em janeiro, só que aí recentemente teve uns problemas com a tecnologia, parece que eles chamaram de threads, eu não sei se a tradução para isso seria fios, mas alguns fios ou algumas conexões do dispositivo retraíram, e aí eles perderam dados, e aí eles acharam que iam ter que tirar o dispositivo do cérebro do cara. E aí ele disse que ele ficou super mal, porque ele disse que ia ser muito difícil desistir de todas as coisas incríveis que ele tá sendo capaz de fazer. E ele disse que até chorou e tal, se emocionou. E aí eles conseguiram, a Neuralink lá conseguiu refazer algumas conexões, e, enfim, mudar um pouco a tecnologia. Eles disseram essa frase, assim, tipo, fazer modificações na tecnologia para melhorar as conexões. Eu não sei exatamente como isso aconteceu, tá? Não foi dito. Mas eles conseguiram deixar lá o dispositivo. E aí ele tá super feliz e ele falou que tá esperançoso de que vai chegar um dia que as lesões na medula espinhal não vão ser completamente debilitantes. E ele disse que não acho que esteja tão longe quanto as pessoas pensam. Fofo, entendeu? Achei uma boa notícia aí pra balancear um pouco como começou dark o episódio. E aí, uma coisa que eu tava pensando, quando saiu recentemente o ChatGPT 4o, uma coisa que eu fiquei pensando é tipo, pô, a única coisa que falta, ele tá fazendo tudo. Ele tá fazendo tudo que você pensar. A única coisa que falta é você comandar ele com a sua cabeça. Porque você ainda tem que falar, né? E aí você, imagina, você lá no trabalho querendo usar o ChatGPT 4o, e aí você tem que falar, e aí, pô, todo mundo vai saber que você tá falando com o ChatGPT, entendeu? E aí você podia ir ó, com a Pode cabeça, digitar, aí já né? viu o Neuralink, entendeu? Ah, mas aí é o rolê, né, de digitar. Não, mas vê, se você tiver uma interface do cerebral computador ChatGPT, ele pode até botar um negocinho aqui escondido no pescoço, voltar a se comunicar melhor. Eu não sei se a voz dele é prejudicada ou não, ou é outras coisas, mas pessoas que perderam a Não voz, sei. você implanta ali o negócio, e aí você consegue controlar o ChatGPT, e aí o ChatGPT fala por você, fala na língua que você quiser ainda por cima, né? Que você pode traduzir, transformar em outras É. coisas, escuta. Então vai ser toda uma interface conectada, né? Cérebro, ouvido, Aí é a voz, minha computador. pergunta. É a minha pergunta. Vocês acham que um dia a gente vai estar controlando os nossos computadores, os nossos dispositivos com a cabeça? O que você acha? Eu acho que não tá longe, não, hein? É, e, Ih, não tá e eu longe ainda, não, hein? Também eu acho. ainda coloco uma pimentinha nesse Eita, papo coloca. aqui, que é o seguinte: recentemente a Apple anunciou, e aí a notícia que eu não preparei, mas eu vou trazer aqui porque eu li algumas coisas. A Apple anunciou que você, na próxima geração de iPhone, já vai conseguir controlar tudo com o olho, né? Então, cara, Na você já próxima conseguindo geração de controlar. iPhone, tipo o iPhone É, 16? isso. O iOS já vai vir preparado para você controlar as coisas com o olho e sair clicando, tipo, sem precisar colocar a mão no dispositivo. Então, disso pra você controlar com Neuralink, eu acho que é só uma conexão Bluetooth, sabe? Não precisa de muita coisa. Da cabeça do Bluetooth do celular pra Então, cabeça. Imagina que Eu acho, loucura. eu acho que essa tecnologia, assim, ela pode com certeza começar a ser desenvolvida e surgir nos próximos anos aí, mas eu ainda acredito que para a gente chegar, tipo, lá de uma adoção em massa, tem que ser algo que não seja tão invasivo quanto abrir a sua cabeça e colocar um chip Ah, dentro. com certeza. Eu acho que abrir sua cabeça e colocar o chip dentro vai ser tipo o último caso ali para pessoas que estão realmente debilitadas e não querem esperar, querem começar a viver a vida delas. Mas para o dia a dia da gente, assim, eu não vou. Caramba, vai ter gente aí com um chip na cabeça. Vou botar na minha também. Acho bem improvável algo do gênero aí acontecer, chip na cabeça, só em último caso. Eu acho que quando colocarem os dispositivos por cima da cabeça, que consegue fazer a conexão ali
Mas eu acho que a proposta do Neuralink em si é muito importante porque ele está pegando dados, né? Querendo ou não, ele está aprendendo, né? Muita coisa, aprendendo sobre o funcionamento do cérebro, aprendendo como funciona ali toda aquela parte da transmissão de pensamento para ação. E com isso aí, com essas informações, as possibilidades realmente se tornam bem infinitas, né? Porque se ele conseguir aprender a absorver esses mesmos dados de outras formas, sem precisar de uma conexão direta com o seu cérebro, é game changer, né? Muda completamente o jogo e tudo fica diferente. E aí realmente não vai ter mais diferença entre a gente e o robô, né? A única diferença entre a gente e o robô, nesse caso aí, vai ser que o robô vai poder fazer o trabalho braçal pra gente, mas a gente vai ter todo o acesso a toda informação, igual a todo mundo que tiver o implante aí, o aparelho na cabeça. Democratiza bastante o conhecimento, pelo menos. Pois é, Igor, mas aqui, quando você traz uma notícia fora das que você tinha separado, não conta. É, Ah, é? É extra, é bônus. é. A gente já teve essa conversa aqui ao vivo mais de uma vez, tá? Notícia bônus não conta e notícia casada não conta também. Isso. Se você dá uma notícia que tem uma a ver com a Ah, outra, não tem nenhum problema. Também não Pode conta. bosta, não conta. Você pode dar tranquilo, então assim, não tem problema. Então agora que você não deu nenhuma E é notícia assim ainda, que episódio passado, eu tinha combinado de cada um dar 3 notícias, eu dei 3, Jonatas deu 6. É uma palhaçada. não, isso é uma inverdade que você está dizendo. Você está sendo irresponsável com os nossos ouvintes, tá certo? Eu tenho Não prova, Jonatas. não é verdade, nada disso aí que você tá dizendo. Mas, agora vamos falar aqui de Igor, da primeira notícia dele, né? Já que ele não trouxe nenhuma ainda, tá? Essa é a primeira notícia que ele vai trazer. Por favor, Igor, traz aí uma notícia aí pra gente. boa, boa. Bem, queria trazer uma notícia, assim, não é tão fofa quanto a da Camila, mas também não é tão dark quanto a sua, Jonathan. Fica ali no meio termo, Boa, equilibra, sabe? gente, Dá um equilibra. equilíbrio, É, isso. exatamente. É mais um episódio da corrida da IA, né? Então, a gente viu o lançamento aí da OpenAI com o ChatGPT 4 Omni, tá? Então, cara, o modelo já pareceu muito promissor. O vídeo de welcome deles, né? Ter um cara conversando com o celular, tipo, dialogando diretamente com a IA. E aí, eu sei que isso já assustou muita gente já abriu possibilidades, mas essa semana passada a gente teve o Google I/O também. Como não era de ficar longe, né? Então a Google patrocina a McLaren e eles precisam correr também, né? Então, com isso, a Google anunciou o projeto Astra, que é um modelo que vai buscar entregar a mesma coisa que o GPT-Omni entrega, e aí a Google tem daquela de dizer que vai ser melhor, sabe? Então, o evento, até é uma curiosidade, né? O evento ficou conhecido de uma forma não muito carinhosa, como o Coachella dos nerds, né? Não sei porquê, mas apareceu aí. E é mais um capítulo nessa série aí de corridas por quem tem a melhor IA, sabe? Enquanto a OpenAI apresenta alguns déficits ali, galera brigando por conta dessa parte aí de compliance, cara, a gente tá indo por um caminho correto, não tá? A Google do outro lado chega e diz assim, cara, eu tô criando um projeto para bater de frente contigo e para poder até te superar, tá? Então, mais um capítulo, acho que a gente vai ter que esperar um pouco, né? No vídeo de welcome também do projeto Astra, o usuário está com o celular e ele, cara, bota o celular assim na tela, o celular identifica um pedaço de código que faz uma encriptação, ele coloca o celular na janela, o celular identifica o lugar que ele está e até fala assim, mais ou menos exato, né? Ó, você está numa região de Londres, perto de tal lugar, isso é um setor industrial e tal. E ele também aponta o device num lugar assim meio que genérico no ambiente dele e diz assim, identifique para mim algum dispositivo nesse ambiente que traga som. E aí ele identifica um caixa de som, e indo mais a fundo, ele aponta para o caixa de som e ele fala qual a diferença dentro desses dois falantes aqui. E aí ele diz assim, cara, o de cima é um tweet e o de baixo é um subwoofer. Aí o que é que o tweet faz? Ele diz, o tweet ele reproduz sons de alta frequência, né? Então a gente de fato vem trazendo uma outra visão ali para IA, que é algo muito mais interativo, sabe? Então acabou a era do clipezinho do Word que ficava pulando lá, e agora de fato a gente vai ter alguém conversando com a gente dentro do Google Docs ou dentro do Word, sabe?
Sim. Um comentário sobre esse vídeo. Eu assisti. Acho que não foi exatamente o vídeo deles, não foi alguém reagindo ao vídeo deles, alguma coisa assim. E aí, uma das aplicações mais úteis da minha vida vai ser uma que saiu nesse vídeo, que é o seguinte. Ela tá lá passando, né, pelo cômodo inteiro, e aí tem uma hora que ela faz assim: Google, onde estão meus óculos? Aí ele faz, tá na mesa do lado de tal coisa. Assim, minha gente, o que eu vou usar isso? Melhor aplicação ever. Então, eu vi um comentário de um cara que disse que assistiu isso aí, né? E também o ChatGPT, e aí o que ele falou foi que o AI Pin da Human já morreu, né? Ele já nasceu morto, ele já não Oh, começou tão bichinho bem. foi. E aí agora a Google vai colocar isso em todos os aparelhos celulares que você já tem aí na sua mão. Então as aplicações de ter um negócio desse aí já desapareceram completamente. Você já perdeu o uso para o PIN da Human. E outras empresas também, né? Enfim, a corrida pela IA é uma das coisas que o Geoffrey Hinton mencionou também na notícia que eu falei, né? Que ele acha que essa corrida desenfreada aí vai ser extremamente problemática porque ninguém tá falando nada e eles estão só indo, só indo, só indo e para fazer uma descoberta, um breakthrough, né? Uma coisa assim sensacional, dois palitos. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que eu não mencionei nenhuma vez aqui ainda isso. Mas o André veio aqui no nosso podcast. O André Ai, que meu Deus, Jonathan. eu ia mencionar que quando ele estava aqui, ele trouxe a notícia de que tem gente lá trabalhando em projetos que vão sair a público daqui a 3, 4, 5 anos, né? E eu não sei o quão mais isso vai se sustentar por causa dessas corridas aí de pessoas querendo lançar tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, se isso se sustenta, né? Se eles estão lançando essas coisas agora já, o que é que não tem ali na pipeline? O que é que não já tem gente trabalhando? O que é que não já tem de protótipo, de ideia que já pode sair do papel e começar a fazer teste rolando atrás das cortinas aí dessas empresas? O que é que não já está nos projetos, né? Porque a gente não tem nenhum acesso a esse conhecimento. A espionagem industrial deve estar a todo vapor aí. Google pagando passe de cientista, a OpenAI pagando, a Microsoft, né, que pagou ali pro cara da DeepMind, pagou não sei, acho que foi mais de 400 milhões para tirar um cara da DeepMind para ir para Microsoft. Então assim, mas será que não vale o conhecimento do cara, né? O que é que ele não sabe que tá ali nos projetos e ideias que quanto vale agora o conhecimento de um cara que sabe de tudo da outra empresa, né? Então é isso. Teoricamente ele não pode falar, né? Teoricamente ele deve ter assinado Camila, NDA e um monte de NDA não vale coisa. absolutamente nada, Camila, porque ele Que vai criar uma isso, coisa João? nova na Microsoft lá, né? Não tem nada a ver. O que Não, tá dentro da cabeça realmente. dele ali, o conhecimento adquirido é dele, pô. Ele vai fazer o quê? Vai Sim. tirar da cabeça dele o entendimento que ele tem das coisas. Qual é o produto da Google? Não sei, mas a gente podia fazer um que faz isso. Ó. Mas isso aí é bom? Eu tenho certeza, confia. E vai funcionar? Vai funcionar, confia. Eu vou Pô, aqui te mostrar como sacanagem. é que confia. É conhecimento, Camila. Quando você contrata uma pessoa de uma empresa, você tá levando tudo que ela tem na cabeça dela, ué. Você não pode tirar. Não tem NDA certo nessas horas. É igual o Exato. modelo, uma vez Inclusive, treinado, não desaprende. Não Sam Inclusive, Altman, não sei se vocês viram, né? O John Lake saiu lá da OpenAI por conta de todos os escândalos, tipo, não tinha recurso, etc. E eu não aí, tô sabendo já não, vou como dar assim não tinha outra, recurso? eu vou dar outra Essa é a notícia que minha não vai notícia. Ele tá contar. dando minha notícia Não, antes de não mim tá aí, falando. ó. Ah, Ele tá é? me dando. Era a minha notícia, tá na minha Ah, Na lista então realidade, ali eu peraí. tô de dando, Então notícia. vamos guardar eu tô aí. dando, Ele tá me tesourando aí, passando na minha. Que eu é tô Então dando isso? vamos um guardar aí. spoiler da Ah, sua Um vai, um notícia, spoiler, porque deu um spoilerzinho, spoilerzinho. spoilerzinho aí. a outra notícia que eu vou dar em paralelo é justamente sobre essa discussão do NDA. Porque quando o John Lake saiu lá da OpenAI, a OpenAI foi em cima, tudo mais, e não foi só ele, né? Saiu ele e um bocado de gente ali no bolo, né? E aí a OpenAI foi em cima por conta do NDA, mandando a galera meio que assinar, e a galera abriu a boca no megafone e disse assim, ô, vou assinar isso mesmo? Tipo, vocês estão querendo que eu fique trancado no quarto escuro sem fazer nada. E aí? E aí nisso, Sam Altman disse, não, olha,
nossas políticas não incluem o ND. Eu fico até envergonhado disso estar acontecendo no mercado, sabe? Porque eu não queria que fosse por esse caminho. E aí, assim, isso mais uma vez confirma que, cara, o que é que deve rolar aí por debaixo dos panos que a gente não sabe, entendeu? Principalmente esses grandes cientistas, essa galera que de fato é especialista em AI. O que é que não deve estar rolando aí? Tipo, uns passes de Neymar de um lado pro outro, montando estádio igual fizeram pro Messi, sabe? Então, de fato, deve estar rolando alguma coisa aí Quem muito diria grande que por trás. o cara da TI seria o novo jogador de futebol? Pois Com um é. novo salário milionário O e pena é que a contratos gente milionários. é daquele jogador da Série D da Inglaterra, né? A gente tá ali Eu me considero amador, lá, tá? basicamente na várzea, né? Desse aí, e muito longe dos Neymares e Messis da inteligência artificial. A gente ainda Inclusive, tá fiquei sabendo que o Santa Cruz não conseguiu nem chegar na Série D. É isso mesmo? tá atrasado, amiga. Meu Deus do céu, fiquei sabendo ontem. A Minha classificação gente, que vergonha. Não, veja, pelo amor veja, de Deus, é por isso que o eu salvo Santa livro. Cruz garantiu a classificação para a Série D do ano que vem, tá? Misericórdia, que vergonha. Mas no ano passado ele foi incapaz de garantir a classificação para a Série D desse ano. E aí por isso que o Santa Cruz só joga agora ano que vem. É isso. Assim, Difícil. para falar a verdade, foi muito reconfortante para mim, como tricolor, saber que eu não ia ter que acompanhar esse ano. Fiquei bem tranquilo. Tipo assim, menos uma preocupação para mim, velho. Menos uma coisa para eu sofrer, uma coisa a menos para pensar aí e para me deprimir. Tá ótimo isso aí. Camila, Ó, vamos manter aí o teu não, ritmo. calma que eu tenho perguntas. Espera que eu tenho Faz pergunta. perguntas. Primeira pergunta. Igor, tu torce pra algum time de Recife? Vegeta, que time é teu? Bateu na trave, entrou no seu. Cara, sou rubro-negro de coração. Esporte, esporte. Então tá bom, então tá bom. Tá Não tá bem sofrendo aí representado, feito o então. Jonatas não, né? Tá bem Tá melhor que representado aqui. Jonatas. Não, o esporte tá indo. Eu sofri ano passado porque o esporte tava com acesso pra Série B. E aí, cara, tava bonitinho, era só manter o ritmo. E aí no final do campeonato os caras começaram a cair o ritmo. Acho que ficou naquela assim, já tá ganho, vai. Tipo, OpenAI achando que já tá ganho da Google, sabe? Assim, já tá Isso, ganho. bem nesse ritmo aí. É tudo nosso, entendeu? E aí, cara, quando foi nisso, a Google passou e teve que fazer. Então o esporte não foi pra Série A, continuou na Série B. Mas esse ano a gente continua acreditando, né? É, como sempre, né? Jonatas tá aí também acreditando Ah, que velho. o Santa Cruz vai um dia voltar a jogar a Série D e ficar bem. Eu vou aproveitar que a gente tá nessa vibe assim de falar de cultura pop e futebol e outras coisas. Você já assistiu o Ted Lasso? Não. Não. Não, é Sei nem o porque que é. eu também eu comecei recentemente, a gente terminou a primeira temporada agora só, e tem uma frase lá que ele falou que eu achei que se aplicava ali, que a esperança é o que te mata, entendeu? O que mata é É quando você isso. acha que vai dar. Aí você tá lá e vai, você agora vai, e aí não vai, né? E aí É é isso. isso, a esperança é o que mata, tá? Mas vamos Meu voltar Deus, aqui a ter calma, que eu ainda esperança. tenho pergunta pra fazer, Ah, que eu não meu consegui fazer a Deus! pergunta. Essa foi só uma semi-pergunta, entendeu? Foi só assim. Entendi, não, Mas a tudo minha bem. pergunta de verdade é o seguinte, porque a gente tava falando aí de todas as coisas que ela vai fazer, todas as coisas que ela faz, e aí o Google, é o OpenAI, é 25 mil aplicações, eu falei qual era a minha aplicação preferida, e eu tenho duas perguntas pro Igor. No caso, uma pergunta que divide em duas coisas. Qual é a sua aplicação preferida no momento? Tipo assim, o que é que você mais usa de IA no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, o que você quiser. E depois, qual é a aplicação que você tá mais animado pra chegar? Tá, legal, legal. Foi uma pergunta muito boa, tá, Camila? Pessoalmente, tá? Eu tenho feito bastante uso dos modelos que a gente tem encontrado no mercado. E aí, às vezes, eu uso o chat GPT para poder perguntar ao Gemini e fico brincando com isso, sabe? É bem interessante. Até para a gente ficar, tipo, refinando ali as questões do dia a dia. Eu vejo que a IA, ela tá indo por um caminho bem legal, assim, da gente começar a ter autonomia em algumas coisas. Então, até respondendo a tua pergunta, o que eu acho que vai ser mais interessante é no momento que a gente tiver os agentes autônomos trabalhando. Então, por exemplo, eu tiver a IA como um copiloto do meu dia a dia mesmo, assim, tipo, me dando sugestão de como eu otimizar ali meu dia a dia, dando sugestão de como eu até, tipo, melhorar minha linguística. Então,
eu não sou fluente, pelo menos não me considero fluente em inglês, mas mantendo uma conversa, às vezes, assim, como é que eu otimizo isso, sabe? Então, se a IA passasse a ser meio que um coach para eu melhorar meu inglês, para eu refinar aquilo e desempenhar um papel melhor naquela função que eu quero, ia ser um plus bem legal. Para a gente assim, que gosta de estudar, ter esse copiloto ali, alguém dizendo sempre, dando esse feedback sempre ali para tipo, qual direção você deve ir, como melhorar tal coisa, é algo bem bacana, sabe? E aí, além disso, né, tenho estudado algumas outras aplicações para IA, como, por exemplo, em healthcare, na área financeira, em que a IA ela vem para desempenhar também um papel meio que de conselheiro, de copiloto ali para o teu dia a dia, sabe? Então, eu tô ansioso para essa parte dos agentes autônomos aí, para a gente começar a ter, como é que eu posso falar? Um companheiro de verdade ali no dia a dia que vai ajudar a gente, sabe? Ai, perfeito. A minha notícia vai encaixar aqui perfeitamente. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para constranger o nosso convidado. Posso, Juntas? Que deselegante. Totalmente. Você que manda, é seu podcast. Sou eu que mando, então eu vou constranger. Igor, vou fazer uma pergunta. Você falou de coach, e a IA como coach, tá? A minha notícia tem tudo a ver, mas antes eu preciso saber. Você é casado, solteiro, enrolado? Sou mais casado. ou menos, não sabe? Casado, Não. perfeito. Então nenhum de nós três aqui casado. vai saber. Nenhum de nós três vai saber aqui essa notícia, entendeu? Se vai ser legal, se não vai ser, não teremos a oportunidade de experimentar, porque os três somos casados. Mas vou dar aí a dica para se tiver algum seguidor solteiro que sabe a luta que é encontrar alguém no aplicativo de namoro. Eu sou casada, não uso aplicativo de namoro, mas tenho amigas solteiras que me dão relatos completos, entendeu? E a gente sabe que é a luta da pessoa, que você chegar lá no aplicativo, tem um monte de gente, e aí você acha, nossa, tem muito peixe nesse mar, vai ser top, vou me dar bem. Aí você começa a conversar com um, com o outro, daqui a pouco você conversou com 25, não deu certo. Aí o cara que você gosta some, o cara que você não gosta fica atrás de você o tempo todo. Aí a conversa, tem um que começa a conversa não vai pra canto nenhum. E aí você fica nessa, e aí você descobre que na verdade não tem peixe nenhum, em oceano nenhum, e você vai ficar solteiro pra sempre. Sorria! Fale bom dia, vida. Deixa um passarinho vir. É um urubu, não tem problema. E é mais ou menos assim a interação do Bumble, do que quer que seja, tá? Do solteiro moderno. E aí, a Whitney Wolfe, que é a fundadora do Bumble, falou sobre a IA no universo dos aplicativos de relacionamento. E aí eu quero aqui saber a opinião de vocês. Ela saiu um vídeo dela recentemente falando sobre como seria o foco da empresa em IA, assim, né? O que é que a IA podia ajudar a empresa. E ela fala que eles querem ajudar a criar relacionamentos mais saudáveis e equilibrados e pediram exemplos mais práticos de como que a IA ajudaria. E aí ela falou, por exemplo, que ela acha que no futuro próximo você vai ter um coach de relacionamento, que ela usou a palavra concierge, mas eu não sei traduzir a palavra concierge, então eu vou falar ajudante, que eu acho que fica mais fofo. Aí o seu ajudante lá de relacionamento, ela falou, por exemplo, podia lhe dar dicas sobre como se relacionar melhor, entendeu? Como remendar o seu coração partido, como, sei lá, curar os seus traumas e falar melhor com as pessoas e, sabe, como, enfim, como ter aquela conversa boa ali no Bumble que vai fazer você ter o seu encontro. E outra coisa que ela falou, saindo ainda mais da caixinha, ela imaginou um cenário onde o seu ajudante ia se relacionar com os ajudantes de outras pessoas, tá? E aí IA tendo encontro com IA pra descobrir quem é o seu match perfeito, tá? E aí, em vez de você... Aí a galera começou a rir nessa hora e ela fez, não é sério. Ao invés de você falar com 600 pessoas... a sua IA, o seu ajudante IA vai fazer ali aquele filtro inicial e vai dizer pra você, não, olha aqui, ó, essas 3 pessoas aqui são excelentes pra você tem que conhecer elas. E aí que viagem. Não sei muito bem se isso ia funcionar não, mas queria saber a opinião de vocês sobre esse futuro aí dos aplicativos de relacionamento. Eu tenho 2 coisas que me vêm à cabeça aí com isso. A primeira é assim, que a parte do relacionamento, claro que em aplicativos e tudo mais, você não pode tirar também a parte, né, visual, né? Muitas vezes você se atrai, se interessa por alguém
pela parte física também, principalmente quando você conhece pouquíssimo daquela pessoa. Ô, Né? Jonathan, mas tu acha que a IA não vai descobrir teu tipo? Pelo amor de Deus. Não, veja só. É claro que a IA vai descobrir teu tipo facilmente. Ela pega 10 likes teu, ela já sabe o teu tipo. Sabe o meu tipo, é verdade. Você está correta nesse fato, mas como é que ela vai balancear? Qual o peso que ela vai dar? Tá? Porque é muito fácil você pegar e botar aí, escolhe aí uma que é o meu tipo, baseado na nossa conversa aqui. Mas quanto de peso ela vai dar para a aparência? Quanto de peso ela vai dar para o que eu gosto de fazer no final de semana? Aí é você que vai decidir, vai ter tipo uma métrica lá, não. O que é mais importante? É ele ter dinheiro? É ele ser bonito? É ele gostar de tocar guitarra? É sair no final de semana pra fazer trilha? Qual é o melhor aqui? Velho, eu achei um que tem isso, mas não é isso aqui. E aí, tá na pool, entra ali, ou vai Sabe ser por que filtrado? não pode ser você? Não. Porque o ser humano, ele não é Mas, consistente. Não, o ser humano ele não é consistente. Se você pegar, por exemplo, as minhas amigas, vamos analisar minhas amigas. Elas falam que elas querem uma coisa, mas quando você vai ver os boys que elas pegam, é outra. Ou seja, o ser humano não é consistente. A IA vai escolher melhor pra elas do que elas mesmas, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas aí, e aí, isso traz então mais uma coisa que nem era das duas que eu ia trazer. Então vamos supor que a IA te dá escaneou a cidade inteira pra tu, te deu 3 pessoas, tu sai com as 3 e não gostou de nenhum. Tu vai dizer que já era, então, né? Acabou, né? Tu vai desistir. Acabou pra tu. Tu vai desistir, tu vai ter que se mudar. Fica Vai ter que ir solteiro pra outra aí. cidade e não vai dar. Então, assim, acho que ir por esse lado é meio perigoso. E também, digo mais, eu acho que isso aí vai destruir os relacionamentos. Esse negócio aí. Eita. Porque, vamos pensar aqui, tá aí, tu e teu marido. Se tu fizesse esse teste aí, botasse tu, o teu concierge, ele o concierge dele, ele ia te recomendar pro teu marido? Eita. Mas aí meu marido Entendeu? não vai nem Tu- ter acesso a esses aplicativos. Tu ia ser recomendada com o Jamais aplicativo do teu saberá. marido? Já Jamais pensou? saberá. Mas tu também nunca vai saber se ele pegou um aí, fez e o aplicativo recomendou pra ele 3 pessoas ali que não é tu. E aí? Mas é porque tu não tá no aplicativo. E aí se ele chegar e dizer assim, velho, bota aí só pra gente fazer um teste. Ele dizer, não? Gente, polêmica. Doidice? Não, e a gente já viajou aqui, né? Olha a insegurança já batendo. fomos no cenário e viajamos. Aí a insegurança batendo. Eu acho que isso aí vai dar confusão, ao invés de. Vai ter, obviamente, Pode dar várias confusão, pessoas. pode dar confusão. Mas eu acho que vai. Principalmente se a pessoa ali já tiver meio. Ih, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Quer saber? Eu vou aqui conversar com o meu concierge IA, pra ele me dar uns conselhos, me explicar como é que é. Aí ele, meu concierge disse assim, velho, achei aqui umas pessoas que talvez tu ficasse interessado em conversar com elas. É um IA, não tem julgamento ali. Se tu disser pra ele, ele vai fazer o quê? Nada. Ele vai só fazer. Você tem certeza? Você é casado, talvez fosse melhor você conversar com mulher. Não, eu tenho certeza. Vai, procura aí pra mim. E aí? E agora? Achei 3 aqui, ó. Vamos manter um papo, vamos trocar uma conversa. E aí? E vai que a minha mulher fosse recomendada. Como é que eu vou saber? Eu nunca vou saber, porque ela não fez a lista. Ou pior, mais da gota serena. Vai. já pensou? Tu vai e faz lá o teu perfil, começa a conversar com o teu concierge, e aí ele recomenda a tua mulher, e aí tu descobre que a tua mulher mas tava aí lá. tu tá errado. Não, mas isso já acontece no Tinder, Jonatas. É a mesma coisa. Tu baixa o Tinder e vê a foto da tua esposa, é a mesma coisa. Quer dizer que ela tá no Tinder. Mas ele Ou agora seja, vai ser. não, aí ela não impacta o Tinder, o Tinder tem o fator da aleatoriedade. Já pensou se ele já tu mexe em tudo ali, e aí o aplicativo disse assim: vocês foram feitos um pro outro, pô. E aí tava os dois, cada um num lado, escondido, procurando respostas. É isso, pode até resolver problemas, a terapia de casal. Aí é o caso Muita terapia. possibilidade, muita possibilidade, muita. Dá pra gente passar o dia Vai, inteiro o que falando tu aqui. acha? Eu tenho um comentário depois pra você também. Gente, eu confesso que eu me perdi nas suas ideias, tá, Jonatas? Fiquei imaginando cenários aqui, tentando entender como é que isso funcionaria. Eu acho que a ideia pode ser excelente, justamente porque você está fazendo um match em largura, né? Então, cara, não é você qualitativamente ali dando like. Eu sei que tem alguns amigos que não estão longe de serem qualitativos, sabe? São quantitativos. Então os caras abrem o aplicativo e ficam lá, tipo. Inclusive eu tenho amigos até que fizeram bot pra isso, tá? Mas Só isso pra é dar uma like coisa- em todas. Isso é uma coisa para outro podcast. Mas eu acho que assim, se você conseguir, tá? Porque o que eu temo, né? Que nisso tudo você fique só naquela ideia assim, meu concierge achou, dei match com outra pessoa, mas vou ficar aqui no mundo virtual, sabe?
ficar jogando aqui um Second Life. Se você conseguir sair daquilo e realmente, tipo, construir relacionamentos de verdade, eu acho que vai ser puta aplicativo, sabe? Porque, feito você falou, o ser humano ele é volátil, então, às vezes você pensa num padrão de pessoa, mas às vezes você cede justamente por não achar uma pessoa que seja compatível, por estar num lugar que não tem uma pessoa daquela forma, e aí você ampliando essa busca aí com a perspectiva, sei lá, nacional, global, você passa a ter pessoas, uma probabilidade maior de encontrar uma pessoa que vai encaixar com você. Se você, de fato, conseguir achar essa pessoa e, através disso, ter um relacionamento de qualidade, né? Porque, cara, o que mais importa é isso, você ter um relacionamento de qualidade, algo duradouro. Então, os três aqui são casados, a gente sabe que a gente não casaria com a pessoa só por casar, assim, vou casar só e é isso, sabe? Não, a gente casa justamente porque a gente busca um relacionamento de qualidade, duradouro. Se com o aplicativo a gente conseguir gerar isso e a gente vê na prática que de fato isso está acontecendo, eu acho que é bem válido até. Aí, é meio que isso, né? Você coloca, se tiver dando certo, se tiver realmente gerando, né, bons relacionamentos, vai Exatamente. ganhando. Eu acho que o Tinder foi um pouco assim, tipo, eu joguei muito o Tinder no começo, até ver alguns relacionamentos bem legais saírem de lá. E aí eu disse, então pode ser que essa ferramenta aí tenha seu, né, tenha o seu valor e tal. Então eu comecei a quebrar um pouco o preconceito que eu tinha quando eu fui vendo casos reais mesmo, de pessoas que não era só pegação, estavam realmente namorando, estavam casando e tal, e se encontraram em aplicativo de relacionamento. Sim. Então, aí validou um pouco, né, a coisa. Sim, sim. Mas esse serviço aí, ele já é oferecido há muitos anos, né? Tem gente que era especializada em criar perfis de pessoas e juntar ela com outras pessoas, botar para sentar, para conversar, para se conhecer. O aplicativo vai só agilizar as coisas e aumentar o espectro, né? Porque como o Igor falou aí, você pode colocar para conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Até porque em breve linguagem nem vai ser uma barreira mais. Então, assim, você vai ter pessoas se comunicando de todos os lugares do mundo para achar seus pares, né? Então, se você quiser uma sample size maior ainda, né? Você pode dizer assim, velho, procura aí no planeta Terra quem tu acha que daria certo e tu pode encontrar aí tua alma gêmea vivendo na Malásia. Nunca vamos saber, né, mesmo? A não ser que tente. Mas é isso, Camila. Você disse que tinha um comentário também. Já foi o comentário, essa coisa Poxa, do eu nem Tinder aí? lembro mais. Já- Nem lembro mais. Então tá bom. Então eu vou passar de volta para o Igor, porque eu vou finalizar o episódio hoje com Não a vai finalizar notícia coisa da nenhuma. OpenAI. Porque eu tenho um monte de perguntas ainda pra fazer pra ele. Não, calma. Calma. Eu não tô dizendo que eu vou finalizar o episódio agora. Eu tô dizendo que eu vou ser a última notícia que vai então tá bom, finalizar então tá o bom. episódio. É isso. A pessoa aí, podcast, Então tá, é então eu deixo, então eu um deixo. problema sério de interpretação de áudios, né? De voz aí. Já da viu o dificuldade novo de manter podcast uma... IA que vai sair? Não. Meu amor, a gente tá já falou Ah, ano não, passado. Vai Ah, ter não, um então- podcast interativo IA, que você consegue mudar o rumo do que o podcast tá falando de acordo com o que você Ih, tô quer. fora. Tô Já fora, era. tô fora. Esse A gente negócio tá de inteligência lascado, artificial não tá com nada, entendeu? Vamos boicotar isso aí. Vamos cancelar. Mas sim, Igor, eu você li tem isso, outra notícia pra trazer pra gente aí. Traga aí a sua Tenho. próxima notícia. E essa é bastante polêmica, tá? E já está circulando nos Estados Unidos, tá? Cerca de 400 projetos de lei para poder fazer a regulamentação da IA, certo? Que os estudiosos estão acreditando é que primeiro isso deva vir como uma lei de privacidade de dados ali, certo? Como uma LGPD, uma GDPR, sendo que com alguns artigos que subsidiem justamente essa parte de IA, mas o pessoal está com os olhos nos Estados Unidos muito voltados para a Califórnia. Muito provavelmente a lei de IA que vai vir ali proveniente da Califórnia vai ser o que vai reger toda a parte regulamentar de IA nos Estados Unidos como um todo. O pessoal tem puxado muito temas ali voltados para a parte financeira, porque vai ser uma das áreas que, assim, hoje já está sendo bastante afetado, né? Então a gente já vê bastante machine learning ali para poder fazer análise de crédito, a gente já vê bastante algoritmos e bastante inteligência ali para poder a gente ter atendimento autônomo com os bancos e tudo mais. Tá? Então, a principal preocupação é justamente com a tratativa dos dados, de forma que a gente não crie modelos enviesados e que a gente entregue, né? A gente não, né? Que as instituições entreguem de forma neutra
insights para aqueles que fazem uso dos algoritmos de crédito e que fazem uso dos algoritmos de atendimento. Está bastante quente esse tema de regulação de IA. A União Europeia, o pessoal está arrancando os cabelos lá, sabe? Na Coreia do Sul também vai ter uma conferência mundial para poder falar sobre IA, e um dos principais tópicos é justamente a parte da regulação. E aí, assim, eu acho que daqui para o final do ano ali a gente vai ter algum esboço, alguma coisa bem sólida voltada para essa parte regulatória. Eu acredito que não vai ser mais uma coisa proveniente somente da iniciativa privada. Vai vir justamente a iniciativa pública chegando perto, porque a iniciativa pública está bastante assustada com tudo que vem acontecendo e eles tendem a querer proteger a sociedade como um todo e até tirar proveito financeiro em cima das instituições que estão propondo modelos, propondo iniciativas com IA, sabe? Isso aí é massa. O que eu acho mais engraçado é que como as coisas vão se relacionando, né? Porque a gente estava aqui falando de como a IA pode afetar relacionamento interpessoal, né? E aí fala de regulamentação de privacidade de dados do outro lado, né? Porque você vai estar dando sua vida para um aplicativo ali que vai sair rodando o planeta Terra buscando um par para você. Quem é que vai ter acesso a esses dados? Quem é que vai estar ali controlando isso? E a Califórnia é um lugar muito bom para se começar, porque ali é o berço de todas as empresas de tecnologia do planeta Terra. Então acaba que você tem muitas mentes envolvidas. E volta também um pouco na saída do Lake, né? Da OpenAI, saiu ele e o William, e mais uma cacetada de pessoas, mas eu falei isso no episódio passado que o William tinha saído, o Lake tinha saído junto com ele. Mas uma das coisas que não tinha vindo aí da tona, porque a gente gravou semana passada numa quarta-feira, que foi justamente quando saiu as notícias, né? Então a notícia tinha saído há algumas horas antes da gente gravar o podcast. E eu não tinha visto ainda no episódio passado a declaração do Lake após a saída dele. E eu vou até ler aqui, tá, a declaração dele para não tirar de contexto. Ele assim, eu estava em desacordo com a liderança da OpenAI sobre as prioridades core deles, com as prioridades da empresa por algum tempo, até que nós finalmente chegamos a um ponto de quebra, um breaking point, né? E aí eu tive que sair da empresa. Então, o Lake, ele era responsável pela área da IA, da OpenAI, que na teoria ela era para pensar na IA que faria bem à raça humana, né? Seria tipo assim, estamos aqui focados que a IA vai beneficiar a raça humana, né? E não algumas pessoas ou ser prejudicial, né? E quando ele saiu, quem assumiu foi o Brock, né? Que é o amigo do Altman, né? O Brockman, que é amigo do Altman, que defendeu o Altman do golpe, que votou contra a saída do Altman, que foi força para fazer o Altman voltar para a empresa. E foi ele que assumiu a empresa aí. E aí ele teve que fazer um post gigante no X explicando, depois dessas palavras do Lake, o quanto eles ainda estão committed, estão preocupados, estão engajados. Porque eu vi muitas reportagens após a saída do Lake falando sobre coisas do gênero. Parece que a gente já foi derrotado pela IA, ou coisas do gênero, assim, pessoas dizendo que era tipo assim, ó, véi, as pessoas que eram responsáveis por criar uma IA segura pra gente, elas desistiram, elas vazaram e meteram o pé. Então, talvez a gente já esteja condenado, né? Então, assim, surgiu muito desses comentários após a saída dos dois, né? E como você tinha falado aí, realmente o Altman veio à tona para falar sobre regulamentação. Ele diz que sim, precisa ser regulado. Ele diz que é importante, mas que precisa ser feito com o que a gente debateu muito na tecla aqui, né? Com pessoas que tenham entendimento da tecnologia também, porque não adianta você colocar um monte de pessoas burocratas para resolver problemas que elas não entendem, né? Então, assim, eles vão tentar regulamentar um monte de coisa sem ter o conhecimento por trás e é muito confuso. E como as coisas estão acontecendo muito rápido, a gente está acostumado a um certo nível de burocracia, né? Um certo tempo para as coisas funcionarem. A gente trouxe aqui, alguns episódios atrás, um advogado que trabalha com LGPD aí no Brasil, que ele estava falando sobre como as coisas não podem virar lei de uma hora para outra, porque coisas que hoje parecem relevantes, daqui a 2 dias, 3 meses, podem não ser mais relevantes, e coisas que a gente não tinha visto ainda no espectro total da coisa para se mudar. E como a gente precisa de um tempo maior para ver as coisas antes de você formar leis.
Mas como as coisas mudam a cada 3 meses, eu até entendo, né? Isso aí, tá? A cada 2, 3 meses surge uma coisa nova, um modelo novo. Então, o que é que exatamente vai ser regulado aqui? Porque eu vi, sei lá, vai ser número de parâmetro, a partir do número X ali de parâmetros, você tem que começar a divulgar para o governo tem que autorizar, virou a China, entendeu? Então, assim, fica complicado determinar coisas que a gente não tem noção. Pode ser que a gente dê um número hoje que daqui a 6 meses seja considerado ridículo, porque não tem como fazer trabalho mais com esse número, nada, e você travou o avanço, o progresso, né? A Europa, como você falou, a galera realmente estava arrancando cabelo, tanto é que eles passaram algumas coisas lá na Europa, que muita gente disse que vai matar e lá, se isso realmente for para frente. Sei lá, vocês estão fazendo uma coisa aí que vocês não sabem o que vocês estão fazendo, né? E aí traz de novo a outra lado do espectro. Quem diabos sabe o que está acontecendo? Porque se você pega 5 caras especialistas ali na IA no topo, você vai ter uma briga. Cada um vai dizer uma coisa, tá? Se você pega lá os topzão mesmo da IA, que são os 3, que é o... Pô, esqueci o nome dele, o do Facebook. É o Ian. Ian, isso. E Ian eu LeCun. Isso. Ian Você LeCun, pega isso. o Ian LeCun e o Geoffrey Hinton, você bota um dos dois, cada um de um lado ali, os dois começaram tudo isso. Os dois estavam na IA quando a IA era mato, né? Quando era só teórico. Quando não tinha nem como fazer processamento do dado direito ainda, os dois já estavam pensando em IA. Se você botar os dois ali para sentar, para decidir, eles fazer a regulação, não sai um texto. Vai sair tapa. Mas texto não sai, porque cada um dos dois tem uma opinião completamente oposta. Então, assim, como você vai chegar num ponto, tá, hoje, de fazer um consenso, de gerar uma lei que não só resolva seus problemas internos do seu país, como não deixe você ficar para trás de outros países. Porque vamos supor que os Estados Unidos ou a Europa realmente regulem isso aí. A China vai responder a essas leis? E o que adiantou, então? Nada, porque a China vai criar a tecnologia dela, vai continuar loucamente seguindo. E aí? E aí vai deixar na mão deles? Para dominarem, verem o que é que acontece depois? É realmente muito delicado essa parte da regulamentação. A parte da segurança só seria uma coisa que me deixaria tranquilo se fosse que nem o nosso amigo Hinton falou mesmo. Se criasse assim, uma convenção de Genebra aí, que todos os países do planeta Terra tivessem que seguir e que fosse uma coisa assim bem... vamos começar devagar aqui, vamos com calma. Mas acho que tem muito dinheiro e pouco interesse envolvido nisso aí. Então não vai pra frente e a gente vai fazer como a gente sempre fez na raça humana, né? Que é, vamos pagar pra ver. E o final, a gente já sabe. Camila, qual é o final, Camila? Diz pra mim. O capitalismo, ele sempre vence. Ele sempre vence. É implacável. É uma força da natureza implacável. É o capitalismo. Então a gente sabe aí que a gente pode tentar bastante, pode lutar, mas no final a gente vai pagar pra ver. Que é o que a gente sempre faz. E geralmente a gente resolve os problemas lá pra frente, quando o bicho pegou já, tá? E quando o negócio tá e os problemas foram criados. E agora a gente diz assim, eita, quem será que podia ter previsto que ia ter todos esses problemas? Todo mundo. Todo mundo podia, mas quem se importou com isso? Na hora, ninguém, né? A gente pagou pra ver. Eu sei que eu tô divagando aqui, falei muito, mas eu lembrei agora do negócio, um episódio dos Simpsons, há muitos anos atrás, que é falando sobre os bisões entrando em extinção nos Estados Unidos, né? Que era tipo assim, tá aqui de boa fazendo nada, ai que tédio, puf, dá um tiro no bisão. Morreu, menos um. Tá? Só tem bisão aqui, aí mata, vai matando sem nem pensar. Tem tanto bisão, não vai fazer falta, uma mais, uma menos. Extintos, né? Não tem mais bisão lá. E aí entraram em extinção. Quem poderia pensar que todos aqueles bisões iam ser extintos pelas pessoas, porque a gente tava matando eles sem nenhum objetivo? É isso, as coisas vão acontecendo e a gente paga pra ver. E no final... É isso aí, o capitalismo. Né? Eu vi um. Você lembra quem poderia ter previsto? Eu vi um episódio de um seriado que saiu recentemente que era sobre um site de relacionamento que os dados vazaram, só que era um site de relacionamento para pessoas casadas. Então era para você ter um caso. E aí tinha assim 10 anos de site. Madison, né? Como é que você sabe disso, Pedro? Pedro! Esse mesmo. Tinha 10 anos de site, assim, tipo, milhões e milhões de usuários. E aí, eu assisti 4 minutos do primeiro episódio, depois eu tive que fazer outra coisa, mas nesses 4 minutos teve uma declaração sensacional, que foi um usuário, um cara, que
que ele disse assim, naquela música bem dramática, né? Aquela música bem dramática. Eu não sabia, quando eu estava me inscrevendo no Ashley não sei o que lá, que essa seria a pior decisão da minha vida. Aí eu, sério que você não sabia? Ninguém poderia ter previsto. Poxa, por favor. Ai, mas tudo bem. Vamos Eu voltar me pra senti IA. tão bem agora por eu não fazer nem ideia do que eu tô falando, nem sabia que tinha um site pra casados se Não, eu relacionarem não com sabia outras também. Eu descobri que tinha lá E- no Netflix. Isso, Asina, isso abre foi o um olho, escândalo gigante há um tempo atrás, assim. Foi um escândalo muito grande, assim. Porque vazou, cara, a quantidade de divórcios que teve, assim, tipo, em um mês, sabe? Dentro É. das instituições dos Estados Unidos. Foi absurdo, assim. Porque a galera começou a descobrir, tipo, meu marido tava aí, minha esposa tava aí, sabe? Então a gente volta para aquele problema do programa de relacionamento, sabe? Então, tipo, a IA para relacionamento, será que minha esposa tá na IA e será que eu tô também? Tipo, vai ficar nessa, sabe? Então, foi um escândalo gigante. Mas, não sei se a Camila vai querer comentar alguma coisa e atropelar o Ela Quero- disse que tinha quero perguntas fazer pra fazer pra perguntas. você. Primeiro eu vou deixar aqui um espaço pra se você... A gente falou muitas coisas hoje e a gente emite várias opiniões, assim, e a gente vai falando o que dá na telha da gente. Eu vou deixar um espaço pra você dizer alguma coisa, se você discorda de a gente em algum ponto, suas opiniões gerais, assim, sobre a IA, ser pessimista, ser otimista. O que você acha, assim, de forma resumida, assim, pra galera escutar a sua opinião, né? Porque a gente falou demais aqui. Tá. Eu tenho uma opinião muito aderente ao que o Jonatas falou agora, sabe? Eu tenho medo, assim, como é que a gente vai evoluir? Porque hoje tá muito na mão ali das empresas que estão guiando esse processo, sabe? Eu enxergo a IA como um grande ajudador para as empresas, tipo, passa a ser uma ferramenta que de fato ajuda a otimizar processos, ajuda a melhorar teu dia de trabalho. Então, assim, só em tu pensar em ter alguma ferramenta que consiga de fato te ajudar a tirar um relatório do papel, sabe? É uma coisa que, cara, eu comecei com computação em 1998. Em 98, tipo, a gente mal poderia pensar em colocar um set de dados, tipo, com mais de 100 megas no Excel, porque já era quase o Tu tamanho do começou em HD. 98? Eu comecei em 98. Meu primeiro computador eu ganhei em 1998. Em 2000 eu já sabia formatar computador já. Menino! Arrasou, hein? Arrasou. Então a sua trajetória aí com a ciência da computação é antiga. Assim, eu vim aprender a programar relativamente recente, né? Eu vim aprender a programar há 12 anos atrás, foi quando eu entrei na faculdade. Mas minha infância, colocar aqui entre aspas, né? E adolescência foi toda fazendo manutenção de computador. Eu sempre fui muito autodidata e sempre fui muito curioso, sabe? Eu sempre usei isso para aprender tecnologia. E aí nisso eu começar a, tipo, consertar meu computador, porque eu dependia de um parente para poder consertar ele. E aí eu ficava, tipo, à disposição da agenda dele. Eu disse, cara, eu tenho que aprender alguma coisa aqui. E na época eu lembro que vendia aquelas revistas na banca, sabe? Que meus pais não me ouçam. Mas eu fugia às vezes da escola, ia para uma banca de revista que tinha perto do terminal lá de casa. E aí tinha algumas revistas abertas, eu ficava lendo e vendo o que a galera fazia. E aí foi nisso que em uma das revistas o cara apareceu falando de um problema relacionado aos bip codes, né? Que ele dizia assim, cara, passa borracha na memória. Aí eu cheguei em casa, passei borracha na memória e o computador funcionou, sabe? Então, foi mais ou menos assim que eu fui aprendendo tecnologia. E aí, assim, vivi, né, esse boom, assim. Então, eu saí de uma máquina que, cara, era um processador que hoje, se eu pegar minha calculadora científica, ela faz uns 5 computadores daqueles, sabe? E aí, fui crescendo nesse mundo, fui acompanhando a evolução. Então, assim, meu primeiro computador foi um 366, depois eu fui para um Core Duo, demorei um pouco, né, para poder evoluir. Depois eu pulei para um i5. Então, a gente foi vendo a capacidade computacional crescendo, crescendo. E aí, com isso, começaram a se possibilitar bastante, tipo, helpers no dia a dia das pessoas, sabe? Então, o Word começou a ficar mais bombado, o Excel começou a ficar mais bombado, a parte de programação a gente começou a suportar programas para poder dar suporte ali, né? IDEs para dar suporte mais complexas, com mais ferramentas, sabe? Sendo que a gente nunca viu algo como a gente está vendo, que a gente tem presenciado nos últimos 2 anos. A gente, de fato, meio que está numa nova revolução. Então, a gente saiu
ali da revolução, da terceira revolução industrial, segunda revolução industrial, eu acho. E agora a gente está indo justamente para a revolução da IA, onde a gente está trazendo inteligência, a gente está trazendo autonomia e deixando o ser humano somente disponível para aquilo que ele de fato precisa fazer, sabe? Coisas simples, por exemplo, como criar um documento, às vezes até revisar um documento, por exemplo, eu coloco na IA e a IA faz por mim. E ela diz, olha, precisa melhorar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou lá, ajusto os pontos, sabe? Então, isso é uma coisa que realmente, assim, a gente não esperava. Até chegou antes do que eu imaginava que fosse chegar. Mas aí, cara, hoje tá muito na mão da iniciativa privada. Esse é o principal medo que eu tenho e a preocupação, assim, que eu acho que o pessoal tem no geral. Por qual caminho a gente vai trilhar? Então, é bem aderente ao que o Jonatas falou. Bora deixar com o pessoal, sabe? O pessoal vai guiando. De um lado tá a OpenAI, numa corrida louca. Do outro tá a Google também. A AWS vem um pouco mais atrás, né? No espírito Rubinho ali. Mas a galera tá evoluindo, tá desenvolvendo. E aí, nisso, eles estão indo muito, muito à frente. Então, já tem coisa com backlog aí para 3, 4 anos à frente. E a gente tá meio que à deriva nisso, sabe? Então, nós como usuários, e eu não falo nem só como usuário, mas falo como empresário também, a gente muitas vezes não consegue entender para onde está indo. Então, será que o proveito que eu vou tirar hoje ele vai ser válido? Até quando? Será que eu vou ter um agente autônomo que vai fazer um papel de uma URA dentro da minha empresa? Entendeu? Que eu não precise mais contratar toda uma central de atendimento? Isso já é possível? Então, assim, até onde a gente vai parar? Sabe? Então, essas são minhas principais dúvidas, mas como entusiasta de tecnologia, do outro lado, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver o negócio andar. Então, acompanho a evolução aí dos modelos. A gente já está indo, pela minha cabeça, a gente já está indo para a terceira geração dos modelos aí, né? Então, a OpenAI está vindo com o ChatGPT 4 Omni, a Google anunciou o projeto Astra. Então, assim, de uma versão para outra, a gente já vê uma mudança de features muito grande. Já tem surgido algumas questões ali sobre o quão confiável isso é também. E aí, eu tô vendo que o pessoal tá começando a se mover em termos de regulação, mas eu tenho receio disso ser muito, como é que eu posso falar? Tardio, sabe? Tipo, o pessoal tá se movendo, mas, cara, o pessoal já avançou tanto do outro lado que quando alguém for propor alguma regulação, o jogo já é outro, entendeu? E aí vai ter que voltar todo mundo para poder propor a regulação. Eu tenho essas divisões, assim, sabe? Cara, como entusiasta, eu acho isso muito legal. Eu fico muito feliz, assim, de hoje poder pegar meu celular, assim, apontar, sei lá, para uma placa em mandarim, ele traduzir para mim em real time e até dar sugestões de, cara, qual caminho trilhar. Mas do outro lado eu fico pensando até que ponto, tipo, eu apontar aquele celular para ele traduzir o mandarim para mim vai estar ferindo as minhas leis, vai estar ferindo a minha confidencialidade, o meu cuidado com meus dados pessoais. Então, um pouco da minha opinião é isso, assim. Mas no geral, assim, eu já fico deslumbrado com tudo isso que a gente tá vivendo, sabe? Acho que a gente tem opiniões parecidas também, né? Esse mesmo sentimento que a gente compartilha, né? De tipo, por um lado você tem o receio, né? Para as coisas acontecerem tudo dentro dos conformes e não prejudicar ninguém. Por outro lado, como entusiasta da tecnologia, exatamente como você falou, a gente quer ver o circo pegar fogo e o negócio andar. E principalmente quando eu vejo aplicações da área médica, feito o que a gente falou hoje do Neuralink, né? Fazendo uma pessoa que tem paralisia conseguir mexer ali no computador. Então, muda vidas realmente. Então, quando eu vejo esse tipo de aplicação, eu quero, sabe, que o negócio avance, mas realmente, né, tem esses dois lados que a gente fica tentando balancear o tempo todo. Você tem uma carreira bem longa aí, esse seu contato com computação, né, e essa é uma área que recentemente tem atraído muita atenção. Eu acho que principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a olhar muito para essa área de tecnologia com bons olhos, vendo que era uma área que estava muito em alta e sobreviveu bem à pandemia e tinha possibilidade de flexibilidade. Então, muita gente que estava com dificuldade de conseguir empregos em outras áreas, que até tinha se formado em outras áreas, começou a olhar mais para essa área de tecnologia com mais carinho e tentar dar uma chance. E isso fez com que a competição aumentasse e ficasse um pouco mais difícil entrar nessa área. Então, principalmente para uma pessoa júnior, eu sinto que para sênior sempre tem lugar, mas para um júnior tá ficando mais difícil entrar, né? Conseguir seu primeiro emprego e tal.
Então, eu acho que eu queria te perguntar qual seria o seu conselho, assim, para uma pessoa que está tentando, ou tentando mudar de área, ou na faculdade, assim, sabe, tentando entrar nessa área. Qual seria as suas dicas, assim, para ela conseguir fazer essa transição ou essa inserção no mercado? Legal, legal. Isso é uma pergunta que fazem bastante, tá? É, Bem, pessoal, eu costumo brincar que tecnologia não tem muito mistério, sabe? Para quem vê de fora, pode parecer um mundo totalmente novo, pode parecer, assim, entrei ali na, como é que eu posso falar, na floresta ali do mundo mágico de Oz, sabe? Mas na realidade não, assim, tecnologia, você se remete muito ao básico. Uma coisa que eu recomendo muito para as pessoas, principalmente saírem de uma área, por exemplo, eu ajudei uma grande amiga aí, que trabalhou comigo até, a sair da área de ciências biomédicas e vim para tecnologia. Hoje ela é uma das grandes engenheiras de dados que eu conheço, referência, pessoa certificada, tudo mais. E uma coisa que eu falava muito para ela, puxava muito a orelha dela, dizendo o seguinte: cara, não olha para programação, não olha para uma linguagem específica de programação, sabe? Aprende o básico. Olha para lógica de programação, olha para algoritmos, sabe? Olha para essas estruturas que vão te criar uma base sólida para tu trafegar por onde você queira, tá? E aí, junto a isso, né, é muito bom você olhar a teoria, mas, cara, olha a prática também. Então, escolhe uma linguagem que seja fácil de você aprender. Uma das linguagens que me ajudou muito, assim, até na época da faculdade, foi Python. Por quê? Python é fácil de você abstrair os conceitos. Então, você consegue facilmente assim criar uma classe, você consegue facilmente criar uma função, fazer um loop, tudo isso fica muito na ponta dos dedos. Sem falar que Python hoje é uma linguagem que tem uma comunidade muito forte por trás. Então começa por uma linguagem que seja simples de você entender os conceitos. E aí depois você vai para alguma coisa mais complexa, como um Java, um C++, um C Sharp. Mas o primeiro caminho é aprender os básicos, e aí aprender esses básicos com o auxílio de uma linguagem que seja simples, tá? E aí eu recomendo fortemente o uso de Python, não porque eu fui monitor na faculdade, nem nada do tipo, eu sou... Não quero, tem não quero nenhum tendenciar, bias nisso, não. não tem nenhum viés, é só porque é uma linguagem fácil mesmo. E aí, depois disso, vem para a área de dados, né? Brincadeira. Escolha qual área você vai entrar. Então, a área de dados é a área que mais cresce, ó, fazem jabá de novo, né? É a área que mais cresce e tal, tem grandes empregos e tudo mais. Mas, assim, tecnologia não é somente a área de dados. Tecnologia, a gente fala de programação, a gente fala, sim, programação você vai ter front-end, back-end, você vai ter a galera que programa sistemas embarcados, você vai ter a galerinha ali de dados IA, você passa a ter o pessoal que faz UX, você passa a ter o pessoal que faz teste. Então, assim, a área de tecnologia ela é muito ampla, tá? E quando a gente fala tecnologia, a gente fala de vários cenários em uma única área, tá? Então, procure aquilo que é mais adequado para você, aquilo que lhe motiva, aquilo que lhe dá vontade de estudar. Eu acho que o mais importante é isso. Você ter vontade de aprender e querer buscar isso, entendeu? Até porque o que tá na moda muda, né? E aí, se você Muito. começa a correr atrás do que tá na moda, daqui a 3 anos a moda mudou e você continuou, né, com a mesma Muito, dificuldade muito. de se inserir. Eu sempre trabalhei com dados. Então, assim, eu comecei trabalhando com a ferramenta chamada Pentaho. E eu digo assim, hoje a área de dados é uma coisa, tipo, muito, mas muito diferente de tudo que eu fazia há 12 anos atrás. Então, na época, a gente discutia muito o caminho de você ter ferramentas no-code. Hoje em dia, a área de dados, você já vê muita engenharia de software abarcada, tá? Então, você tem muita coisa ali de padrões de código, você tem muita coisa de trabalhar, por exemplo, com multithreading. Então, vai ter muita coisa de suporte que antes era restrito a quem estava fazendo aplicações, estava construindo código mesmo, entendeu? Então, assim, tecnologia é um negócio que vira e vira muito rápido, tá? Como que fica o sênior, porque a gente falou do júnior. E agora, como que fica o programador sênior numa era em que o ChatGPT coda melhor do que você? Legal, Tô brincando, se legal, você é legal. sênior, não era pro ChatGPT codar mais do que você. Mas, enfim, você entendeu o meu ponto. Como é que fica o sênior numa era que o ChatGPT coda? Boa. Então, o sênior,
qual é a minha classificação para sênior, tá? E vou falar em uma frase, assim, um resumo. É o profissional que ele é autônomo, que ele não precisa de ninguém para poder estar ali do lado dele, tipo, dizendo o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele chega no trabalho, ele abre, sei lá, um gira da vida, ele vê o cardzinho no nome dele, ele sabe muito bem o que é que ele vai fazer, o tempo que ele vai levar, o que ele vai testar, como é que ele vai entregar. E ele sabe também a parte de documentação. Assim. Documentação é uma questão polêmica, mas o sênior ele consegue endereçar muito bem todos esses tópicos. O profissional sênior ele tem que tirar bastante proveito dessas ferramentas de IA. Então, se você é sênior e não faz uso, por exemplo, de um Gemini, de um ChatGPT, não vou generalizar, mas muito provavelmente você está perdendo eficiência em algum caso, tá? Porque essas ferramentas elas chegam para te dar um suporte ali. Então, não é porque você é sênior que você sabe de tudo, sabe? Mas você como sênior, você conhece funcionalmente o que você vai entregar. Então, o profissional sênior, nesse cenário de IA, ele passa a ser muito mais um endereçador para o time, tá? É um cara que ele vai conseguir traduzir muito bem essa parte funcional para poder, por exemplo, usar um IA como apoio. Ele vai conseguir ser um ajudador como um todo ali para os profissionais mais júniores, para os plenos, sabe? E ele vai trazer agilidade para dentro do time, da squad dele, por meio dessas ferramentas, sendo meio que um advisor, sendo que um promotor dessas tecnologias. O sênior, no final do dia, ele passa a ser assim, um pilar importante para poder a gente começar a difundir as tecnologias de IA para os times e para os profissionais que são mais júniores, sabe? Entendi, perfeito. Eu amei essa sua frase do sênior. A função dele, né, uma das funções dele é trazer agilidade para o time. Gostei demais. Uma coisa que o meu chefe anterior sempre me falava era justamente isso, que para ele o sênior não era só a pessoa que sabia fazer. Ele era a pessoa que sabia fazer, mas também conseguia ajudar o resto do time a fazer. Que isso faz parte de ser sênior também, até porque você é sênior de quem? Né? Você tem que ser sênior de alguém e a pessoa que está abaixo de você precisa aprender com você. Então, se você é um sênior e você fica na sua, escondido, num canto ali, muito provavelmente você nem devia estar nessa posição aí. Então, por favor, reveja aí os seus conceitos. Compartilhar conhecimento faz muito parte de ser uma pessoa sênior dentro da sua empresa. Passar adiante conhecimento também. Tem mais pergunta, Camila? Não, tô satisfeita, porque tenho sim, porém, já estamos em 1h20 de episódio e o nosso editor já vai começar a reclamar comigo, então vou ter que finalizar, mas já vou deixar o convite aqui pra Igor, que se ele quiser vir gravar de novo, eu tenho certeza que a gente tem papo pra mais 5 episódios aqui, sem nenhum problema. Vamos nessa, é só marcar o dia. Ih, gostei. Então, é isso, né? Então, vou deixar aí vocês se despedirem. Igor, Mila, deem tchau para as pessoas. Não, putz, primeiro agradecer a vocês dois aí pelo convite de estar aqui com vocês, tá? Cara, foi bem legal o papo, achei, assim, fiquei antenado agora das notícias, me sinto de fato atualizado. E agradecer a todos que escutaram a gente aí até agora. O pessoal que quiser trocar contato comigo, falar comigo, meu LinkedIn é bem fácil, tá? Então é só Igor Leite, YGO Leite. Só me seguir lá, mandar convite, que eu tô à disposição aí pra gente trocar ideia. Gosto bastante de conversar, acho que vocês notaram isso. Que ótimo, amei muito a conversa, foi muito legal. E amei sua vibe. E mais um convidado nordestino para compartilhar nosso sotaque. Gostei demais. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Igor, por ter vindo. Muito obrigado, Camila, mais uma vez por participar aqui do episódio. E é isso, né, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Até a próxima. Cheiro!